Às vezes, a vida nos coloca diante de encruzilhadas tão desafiadoras que a única coisa que parece impossível é encontrar uma saída. Mas o que acontece quando a fé se torna a chave para transformar o que parecia inegável? Hoje, mergulhamos na inspiradora jornada de Flávio, autor de Sem Fé é Impossível. Seu livro não é apenas uma história, mas um testemunho real de alguém que conheceu o fundo do poço e, degrau por degrau, aprendeu a escalar novamente através de uma fé inabalável. Flávio nos convida a uma jornada de transformação, revelando que, independentemente da nossa situação, existe uma mensagem para nós. No coração do livro de Flávio está o método Escadas, uma estratégia prática para enfrentar crises e crescer espiritualmente. Ele garante que, se seguirmos essa jornada com a mente aberta, não terminaremos a leitura da mesma forma que a começamos. É uma mensagem de esperança para quem se sente perdido, cansado ou esquecido por Deus. Um convite a dar uma chance para a fé crescer. Flávio nasceu em um lar cristão, crescendo com princípios de confiança em Deus e trabalho honesto. Ele construiu uma vida de sucesso no setor supermercadista, alcançando posições de liderança ainda na faculdade. Em 2015, seus negócios prosperavam, seus funcionários estavam bem e sua família vivia com segurança. Ele sentia que construía algo grandioso. Mas, no fundo, algo o incomodava. Ele queria mais do que apenas sucesso material. Ele buscava um propósito. Flávio acreditava que o sucesso vinha do esforço e da estratégia, sem perceber que sua confiança estava mais em suas próprias mãos do que em Deus. Ele planejava crescer, mas Deus queria que ele aprendesse a confiar nele primeiro. E a lição que viria seria dolorosa, mas transformadora. A verdade é que o sucesso pode inflar o coração. Flávio confiava demais em si mesmo, vendo seu esforço, sua estratégia, seu planejamento por trás de cada resultado. Deus sabia que antes de levá-lo a um novo nível, precisava quebrar essa autoconfiança cega e ensinar-lhe o que significava depender verdadeiramente dele. Deus resiste ao orgulhoso. E Flávio estava prestes a passar por um processo que arrancaria dele toda a falsa sensação de controle. A vida de Flávio mudou drasticamente em questão de dias. A estabilidade deu lugar a um abismo. Ele foi à igreja e a palavra falava sobre a vida de Jó. O pregador perguntou se Deus poderia confiar em alguém ali como confiou em Jó. Flávio respondeu em seu coração: Senhor, se tu estiveres comigo, pode confiar, mas sozinho eu não consigo. 3 dias depois, o aviso veio com força total. O banco ligou. Um laticínio desconhecido estava registrado em seu nome, bloqueando todos os créditos de Flávio. Investimentos pararam, fornecedores recuaram, o nome da empresa estava sob suspeito. O que parecia um erro administrativo insignificante tornou-se um bloqueio gigantesco. Flávio, que sempre foi um homem de fé, começou a sentir o peso do desespero. O tempo passava e nenhuma solução vinha. A injustiça doía. A sensação de impotência corroía. Flávio via os olhares ao seu redor mudarem, as pessoas começando a duvidar. E o pior, ele não tinha respostas. Ele tentava resolver, mas as portas continuavam fechadas. A provação estava apenas começando. Deus o levava para um caminho de aprendizado que ele jamais teria escolhido sozinho. O método Escadas que Flávio apresenta não é uma fórmula mágica, mas um guia para identificar onde estamos em nossa jornada de fé. Os 7 pilares representam fases do crescimento na fé: experiência, semente, crescimento, ação, dependência, abundância e servir. Flávio explica que a jornada não é linear, nem todos sobem os degraus da mesma forma e todos nós descemos em alguns momentos. O importante é continuar caminhando. O primeiro degrau da escada, a experiência, veio quando Deus quis que Flávio experimentasse sua verdade de um jeito inesquecível. Num dia, sua chácara se tornou o cenário de sua maior dor.
Sem eletricidade, todos os peixes nos tanques morreram. Olhando em volta para o mato alto, o lugar abandonado e seu cachorro magro, Flávio chorou. Senhor, o que está acontecendo? Que culpa esses animais têm pelo que eu estou passando? No dia seguinte, Flávio voltou à chácara com uma ideia fixa na mente. Talvez fosse melhor acabar com tudo ali mesmo. Ele sentou, colocou o celular no chão e, pela primeira vez, não via sentido em continuar. Ali, ele fez a oração mais desesperada da vida dele, pedindo um sinal de Deus. Por horas ele esperou, duvidando se Deus o ouvia. Então, seu telefone tocou. Um número desconhecido. Uma voz do outro lado disse: "A paz do Deus, irmão. Não nos conhecemos bem, mas desde as 9 horas da manhã eu sinto um aperto no peito. Seu nome não sai da minha mente. Não sei o que está acontecendo, mas eu sinto de tocar alguns hinos para você." Flávio desabou. Deus tinha ouvido. Mesmo em seu desespero, ele já havia preparado tudo. Flávio entendeu que a fé não se fortalece na calmaria, mas no caos, quando todas as outras possibilidades falham. O segundo degrau, a semente, se manifestou quando Flávio plantou uma semente de fé sem esperar retorno. Em 2013, ele ajudou um projeto social da Igreja Adventista a arrecadar alimentos para famílias carentes, sendo o único supermercado a aceitar. A campanha arrecadou 1 tonelada de alimentos no primeiro ano. Anos depois, em meio à sua crise, ele se viu sem condições financeiras, mas sua esposa Carolina estava grávida de seu terceiro filho, um milagre. Ele orava por provisão. Então, a Júnia, a mulher do projeto social, ligou. Ela perguntou por que Flávio não a convidaria para o chá de bebê. Ele explicou a sua situação, e ela se ofereceu para organizar a festa com a Igreja Adventista. 3 dias depois, eles estavam no Jardim Japonês, em Caldas Novas, cercados pela Igreja Adventista inteira, com doações de fraldas, lenços, roupas para 2 anos. A Júnia lembrou a Flávio que aquela festa era a colheita da semente que ele plantara anos antes. A fé verdadeira não se mede pelo que você recebe, mas pelo que você entrega. No terceiro degrau, o crescimento, Flávio buscou Deus intensamente. Em dezembro de 2017, com sua vida em um caos, proibido de voltar a Caldas Novas, ele decidiu buscar uma palavra de Deus todos os dias por 21 dias. Cada dia trazia uma nova mensagem, fortalecendo sua fé. Deus vai te dar dons terríveis. Se Deus é por nós, quem será contra nós? Na sua cabeça tem porção dobrada. Vou te dar minha mão e farei algo nunca feito. Ele não era reduzido, mas preparado para algo maior. Uma certeza tomou conta dele. Não era o fim, mas a transição para algo maior. Durante esse período de crescimento, Flávio recebeu uma ligação do irmão Ezequiel, que lhe ensinou a orar de forma diferente. Você precisa aprender a imaginar sua vitória, disse Ezequiel. A fé não é só esperar, é viver o que Deus prometeu como se já fosse realidade. A frase "o seu cérebro não sabe diferenciar uma experiência real de uma experiência imaginada" atingiu Flávio. Ele começou a visualizar a vitória, a se ver suprido e restaurado, mudando suas atitudes e percebendo que a fé não é só acreditar em Deus, mas viver a realidade da promessa antes dela se cumprir. O quarto degrau, a ação, ensinou Flávio que fé não é só acreditar, mas agir. Ele foi inspirado por um homem que sonhou com uma fórmula química e transformou sua vida. Flávio sonhou em sua vez, descobrindo Érico Rocha e a fórmula de lançamento. Sem dinheiro para o curso, ele vendeu sucatas no mercado e aceitou a ajuda inesperada de sua tia Noemi. O desafio era não ter um produto para vender. Então, revendo antigas planilhas de supermercado, ele teve um momento eureka, percebendo que poderia transformar seus conhecimentos em um software. Rejeitado por programadores, Flávio aprendeu no-code e criou sua própria plataforma. Ainda assim, precisava de um programador. Então, ele se conectou com Gabriel, em Anápolis,
que aceitou desenvolver sua ideia. Flávio entendeu que a fé sem obras é morta. Ele precisava se mover. Cada passo que deu, estudando e buscando soluções, foi um reflexo de sua fé em ação. Ele agiu como se a vitória já estivesse garantida, provando que quem não age nunca verá o impossível se tornar realidade. No quinto degrau, a dependência, Flávio enfrentou a verdade de que nenhum esforço humano é suficiente. Numa sexta-feira, ele sentia a aflição como um peso constante. Na igreja, um pregador de Fortaleza, sem saber de sua pergunta interior, disse: "Hoje, no caminho para cá, alguém perguntou: até quando essa provação vai durar? Deus manda dizer: vai piorar. As ondas ficarão mais altas, mas Jesus Cristo está no teu barco." A palavra era clara. A tempestade ainda estava no meio, mas Jesus estava no barco. Dias depois, Flávio sentiu uma dor lancinante e foi diagnosticado com um infarto, mas na verdade sua vesícula havia estourado. Ele passou 14 dias em agonia. Finalmente, o médico em Anápolis o operou, explicando que ele estava vivo por milagre. Em meio à recuperação, um amigo enviou uma palavra: "Em 7 dias, Deus vai mandar 2 anjos na sua casa. Em 70 dias, Deus abrirá uma porta de emprego. Em 7 meses, você nunca mais voltará à condição em que está hoje." Flávio marcou as datas. Em 7 dias, 2 irmãs da igreja trouxeram alimentos, suprindo sua casa por 1 mês. Em 70 dias, no último minuto de um domingo, Flávio recebeu uma ligação para uma entrevista de emprego e foi contratado. Ele aprendeu que Deus só assume o volante quando paramos de tentar dirigir sozinhos. O sexto degrau, a abundância, ensinou a Flávio que a abundância de Deus não é sobre ter tudo, mas viver com paz, ter suas necessidades supridas no tempo certo e confiar em quem está cuidando de você. Em 2015, ele foi escolhido para carregar a tocha olímpica. 7 dias antes do evento, sua filha, Fernanda, sentiu que deveriam ir à igreja por 10 dias, pois Deus tinha algo a falar. Quando a cerimônia da tocha coincidiu com o culto, Flávio decidiu honrar seu compromisso com a igreja. Ele ligou para o comitê organizador e cancelou sua participação, sentindo paz. Dias depois, na calçada da sua loja, ele ouviu a história de um engenheiro paraplégico que sonhava em carregar a tocha. Por uma desistência inesperada, ele finalmente teve a oportunidade. Flávio entendeu que sua vaga foi entregue a alguém que a queria muito mais do que ele. Deus havia mostrado mais uma vez que quem confia nele nunca fica sem respostas. A abundância de Deus se manifesta em todas as coisas, até mesmo naquilo que, à primeira vista, parecia uma perda. No sétimo degrau, servir, Flávio percebeu que a maior transformação acontece quando aprendemos a dar. Durante a pandemia, ele e Carolina ajudavam escolas a se adaptarem ao online, mas perceberam que os professores estavam perdidos. Ele ofereceu um treinamento gratuito para professores, o PEX 7. Começando com 7 professores de sua igreja, o movimento cresceu para mais de 10.000 treinamentos ministrados gratuitamente para educadores no Brasil e em países de língua portuguesa. Mesmo sem ganhar financeiramente, Flávio nunca sentiu tanta alegria e realização. A fé se torna mais forte quando colocamos nossa vida a serviço dos outros e Deus cuida de nossas próprias necessidades. A crise final veio quando a vida começava a se reorganizar. Seu advogado ligou, assustado. A doutora Edivânia, que tinha processos contra ele, queria uma reunião. Flávio enfrentou-a, contando sua história. Para sua surpresa, ela acreditou nele e perguntou como poderia ajudá-lo. Flávio pediu a suspensão de seus processos por 1 ano e meio, aceitando que o valor dobraria se não pagasse. Ele negociou o parcelamento e o acordo foi fechado. Era um caminho que parecia impossível, mas Deus o havia aberto. A virada definitiva de Flávio veio com um telefonema inesperado. "Flávio, você ainda tem vontade de terminar sua faculdade?" Ele, que havia parado a administração há quase 20 anos, aceitou o desafio.
Passou no vestibular e, para sua surpresa, só precisava de mais 3 disciplinas. O dinheiro para pagar veio de forma inesperada, através do dízimo da sua prima. O desafio final foi o TCC. Sem ajuda, ele trocou a criação de um site para uma mãe de aluno por ajuda na sua monografia. Finalmente, ele se formou. Mas, segurando o diploma, ele entendeu que não era um fim, mas um começo. Ele sonhava com uma pós-graduação em uma universidade pública, algo que parecia impossível. Inscreveu-se na UEG e foi aprovado. Nesse ambiente acadêmico, ele validou a ideia de suas planilhas para supermercados. Uma oportunidade inesperada surgiu, um concurso de inovação para o setor supermercadista. Flávio inscreveu suas planilhas e foi selecionado entre os 46 melhores. Para criar o MVP, ele reconectou com Gabriel, que, com o cunhado, virou noites para desenvolver o sistema. Na final, Flávio não pediu investimento, mas sim 6 lojas para testar sua ferramenta. Ele ficou em segundo lugar, mas sua ideia tinha força. Meses depois, após validações bem-sucedidas, ele fechou uma parceria. Sua startup estava de pé. A promessa se cumpriu. Ele nunca mais voltaria para a condição em que estava antes, mas seria levado adiante, transformado para algo que nem sequer imaginava. A jornada de Flávio, compartilhada em Sem Fé é Impossível, nos mostra que a fé se fortalece pela experiência, cresce como uma semente, é alimentada pelo estudo da palavra, exige ação, ensina dependência em Deus, culmina na abundância de suas promessas e se completa no servir ao próximo. A escada da fé não tem fim e Deus está ao nosso lado em cada passo. Compartilhe esse episódio com alguém que precisa de uma história de fé e superação.